Hoje, dia 10 de maio de 2025, vivendo as alegrias da Páscoa, vivendo a esperança da Páscoa de Jesus. Que esta Páscoa aconteça também na minha vida e na sua vida. Ainda podemos desejar feliz Páscoa. Para este momento iluminado, invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre nós. Meditaremos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isso é muito duro. Quem o pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: "Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos discípulos se retiraram e já não andava com ele. Então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Mais uma vez podemos afirmar aqui no programa Tempo de Recomeçar, como é bom conhecermos a palavra de Deus. Como é bom conhecermos a palavra que saiu e que sai da boca de Jesus. Como é bom. Como isso constrói a nossa vida. Como é bom construir a nossa vida pautada na palavra de Deus. Teríamos muito a refletir sobre esta palavra de Jesus. No entanto, eu separei 5 pontos para sermos breves. Aqui no primeiro ponto, nós percebemos o conflito que gerou no coração deste povo que ouvia Jesus, seus discípulos, o conflito que gerou ao ouvir esta palavra, porque Jesus falava sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E eles não compreendiam porque Jesus estava falando algo espiritual. E até então, os seus discípulos viviam o processo da carne. Ainda não estavam vivendo o processo espiritual. Por isso, eles não compreendiam, porque era algo muito subjetivo. Eles não compreendiam. E isso causou este conflito entre seus discípulos. Aqui no ponto 2, o que Jesus diz? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. Então,
Jesus falava para seus discípulos em relação ao desapego material, porque a carne, a matéria, ela é passageira, ela não vivifica, porque de fato o que engrandece a nossa vida é o nosso espírito, porque a carne ela tem uma vida muito curta. O espírito não, o espírito, a alma é eterno. Então Jesus frisava que ele estava com os seus discípulos ali fisicamente, mas, entre aspas, era muito pouco em relação a tudo que Jesus tinha a lhes oferecer. Jesus oferece então a sua alma, a sua vida, todo o seu ser, e não simplesmente a sua companhia física, mas a sua companhia e a sua proteção espiritual. Então, é uma palavra muito forte para os discípulos ao ouvirem pela primeira vez. Nós estamos há mais de 2000 anos ouvindo, refletindo sobre esta palavra e ainda nos gera este conflito, porque ainda hoje muitos não acreditam, ainda hoje muitos não conseguem sentir Jesus espiritualmente. E aqui Jesus deixa muito claro que ninguém consegue ir até Ele se o Pai não o atrair. Peçamos a graça ao Senhor neste momento de permanecermos com Jesus. O Pai nos atraiu através do batismo, através dos sacramentos, através da sua palavra. O Pai nos atraiu. Peçamos então a graça de permanecermos ao lado de Jesus. Que não tenhamos dúvida, que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança, aumente o desejo de estar com Ele. E aqui, ao ouvirem estas palavras, no quarto pontinho, eu separei, porque precisamos de prestar atenção nisso. Muitos discípulos se afastaram de Jesus. Não aguentaram ouvir aquela palavra que era de vida eterna, mas era uma palavra exigente. Então muitos preferiram se afastar. Peçamos a graça ao Senhor no dia de hoje, de estarmos fortalecidos em Deus, para nos aproximar cada vez mais e melhor da Sagrada Escritura. E aí, quando Jesus viu que muitos discípulos foram se afastando, Jesus faz essa pergunta a Pedro: quereis vós também retirar-vos? E Pedro faz essa linda profissão de fé: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. No dia de hoje, que nós também tenhamos essa profissão de fé nos nossos lábios e no nosso coração. A quem iríamos nós, se não buscarmos o Senhor? Quem é o outro nome? Qual é o outro nome a quem nos traria a salvação? Qual é o outro nome que se transformou num pão, num vinho, como nós temos na Eucaristia, para saciar a nossa fome, para preencher o vazio que existia no nosso coração e que por vez ou outra existe no nosso coração? Jesus é este pão vivo que desceu do céu, que sacia a nossa fome e a nossa sede. Hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora.
Essa mulher sim buscou a Deus e depois atendeu ao clamor de Deus de gerar o seu filho no ventre. E aí ela participa do plano da salvação, do início ao final. Que mulher fantástica! Que mulher que merece, de fato, ser considerada modelo. Permaneçamos firmes, unidos em oração, pelos nossos familiares enlutados e por aquelas pessoas que estão fazendo o tratamento de saúde. Que Deus permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.